seguindo a nossa missão de promover uma sociedade mais cidadã, hoje estamos aqui com uma das professoras treinadas pelo programa, que hoje é professora profissional, é a Luciana Cruz. Você vai conhecer essa história de muita superação, eu acho que essa é a palavra. O meu nome é Lucas Andrade. Natália Araújo. Luciana Cruz. Nós somos o Direito na Escola Cast. Maravilha. Vamos iniciar então o nosso episódio número 13. Lu, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o convite, disponibilizado seu tempo para conversar com a gente e com milhares de outras pessoas que estão assistindo às nossas entrevistas, nossas conversas. Conta pra gente qual é o cargo que te legitima estar aqui hoje? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, Natália, professor Lucas. É uma honra estar aqui. Eu falo sempre que o direito da escola é a minha família, a minha casa, né? E é uma grande honra estar aqui com vocês para contar um pouco da minha história. E o cargo que você perguntou, eu sou professora da PUC Minas. Show! Sim. Conta pra gente, como é que você conheceu o direito na escola antes de você ser contratada? Bom, uma história bem interessante. Estava eu numa audiência e do outro lado estava nada mais, nada menos do que quem? Denise Torquato, gente. Então ali conheci a Denise, a gente já teve aquela conexão de cara e ela me falou sobre o programa Direito na Escola, né? E me levou para conhecer ali aquele programa e eu fiz o curso de membros, era, se não me engano, em 2019. Me apresentou o programa, fiz o curso de membros e me apresentou o professor Lucas na oportunidade. Fiquei conhecendo o professor Lucas e fiz o curso de membros e aí, uma semana depois, surgiu uma demanda minha de um cliente que eu precisava fazer um contrato. Ele queria fazer um curso online. E eu fui pedir a ajuda do professor Lucas. De quem que eu fui pedir a ajuda? Do professor Lucas para me ajudar nesse contrato. E aí ele me disse sobre a pós-graduação em docência jurídica, né? E aí eu perguntei para o professor Lucas assim, professor Lucas, eu estou fazendo um MBA em negociação internacional, que na época eu fazia. Será que eu faço a pós agora? Eu nunca me esqueço das palavras. Eu nunca me esqueço das palavras do professor Lucas. Ele disse assim para mim, Luciana, tudo na vida tem um propósito. E aí começa a minha história. E aí eu começo a contar para vocês como que foi essa minha jornada, conhecendo o direito na escola e saindo de uma advogada que estava desmotivada na época para uma professora da PUC Minas que eu me tornei hoje. Ô Lu, mas me explica uma coisa, tudo isso surgiu a partir de uma audiência? Sim. Em que você encontrou a Denise. Uhum. Você deixou a advocacia de lado ou ainda é presente na sua vida? Não, eu continuo como advogada e como professora. Mas os meus olhos, ultimamente, estão brilhando mais pela docência, Nath, eu confesso para você. Deixa eu fazer uma pergunta antes disso, né? Que ano que foi isso? Foi o ano de 2020, inclusive a Natália, a Érica, nós somos colegas, né, de turma naquela época. Nós fizemos a pós juntas e cada uma, na sua história, teve a sua evolução e isso é lindo de se ver, que estávamos até comentando aqui, cada um tem uma história única, né, que vai construindo ao longo da vida e é isso que é bonito. E hoje eu vou contar para vocês os desafios que eu enfrentei nessa minha jornada, nessa minha história, e como que eu saí de uma advogada que não pensava na época em ser professora para uma professora de MBA, que eu me tornei hoje, na atualidade, como direito na escola, o papel do direito na escola da minha vida. Mas então você conheceu o programa em 2020, o seu contrato veio em que ano? Porque 2020 foi pandemia, né? Exatamente, aí que começa a minha história. Entramos na turma, né, que a Natália fazia parte, a Érica, muitos dos membros que hoje, né... Não é por nada não, mas muitos dos professores de sucesso vieram dessa turma, viu? Logo a da pandemia, Exatamente. Logo da pandemia. Você sabe o que eu acho, Natália? Que eu costumo dizer o seguinte, que o processo nos transforma, é como se fosse ali a borboleta, no caso, né? Ali é um lugar escuro, é um lugar apertado, mas ela precisa daquele processo, ela precisa de passar por aquilo. Se você forçar, ela vai morrer. E tirar ela antes ali,
é lagarta ainda, lagarta, ela é lagarta ainda, ela não é borboleta. Sim, então o que eu digo, é necessário os processos, que a gente enfrente os processos na vida para a gente ter resiliência. E foi o que aconteceu na nossa turma, não é verdade? Eu me recordo que nós entramos em fevereiro, no início da pós, quando foi em março, já Tivemos 3 aulas só. Exatamente, 3 aulas. 3 aulas e uma dessas aulas, olha para você ver quando a gente tem um propósito na vida, e isso que eu quero falar aqui hoje para vocês, a importância de se ter um propósito e de se conectar ou se reconectar com aquele seu propósito único, porque cada um de nós temos um propósito e às vezes precisamos ser lembrados desse propósito. Então, voltando ali à minha história, começamos, né, a pós em docência, em fevereiro, em março teve a pandemia, e uma das aulas, poucas aulas que tivemos, eu me lembro, você também se recorda, Nath, que é a aula que a gente subiu lá no palco, e a gente tinha em poucos minutos, se não me engano, em 3 minutos, né, para falar sobre uma história, dar uma pequena aula, né, usando o método do professor Lucas, né, o método vai dar. E quando eu subi naquele palco, eu senti alguma coisa especial. Parecia que o meu chamado estava renascendo ali dentro de mim. Eu senti algo diferente naquele dia. Mas aí tinha uma pandemia no meio do caminho, não é verdade? Aí ficamos online, né? Isso foi em março. Vocês se recordam bem, né? Todos nós passamos por esse momento aí das nossas vidas que precisamos, assim, ter muita resiliência na vida mesmo, né? Sim. E qual foi o seu processo, então? Nesse momento, como era a Luciana e como é a Luciana hoje? O que aconteceu exatamente? Eu posso contar? Vamos ver. Por favor. Não, é porque eu me lembro, a primeira vez que eu vi a Luciana foi no 3º dia de aula, logo nesse dia que ela ia subir. E eu cheguei com um copinho de café e ela perguntou assim, a gente nunca tinha conversado, ela perguntou assim, tem café aqui? Eu falei assim, tem, lá embaixo. Aí ela, tá, obrigada. E não desceu pra pegar. Eu falei, ué, que menina estranha. E aí ela subiu no palco, começou a falar sobre, acho que trânsito, direito de trânsito, enfim, foi uma Acho temática. que foi negociação, já tinha falado alguma coisa em negociação, ligada a trânsito, alguma coisa assim, uma história na E o época Lucas teve lá. que repetir algumas vezes o exercício com você. Foi. Falei assim, não, ela tem muita dificuldade de falar em público. Foi. Ela vai precisar de um apoio, de um incentivo aí nesse aspecto. E hoje cresceu muito, né? Uma percepção completamente diferente, a postura, a cor, a luz, o brilho no olho, bem diferente daquela moça que ia lá atrás me perguntou se tinha café e não foi lá buscar o café. Não entendi muito bem. Exatamente, mas o que será que aconteceu com aquela Luciana lá atrás para que se transformasse na Luciana de hoje? E é isso que eu vou falar para vocês, né? É uma história de muita superação, muito cair e levantar. Mas a grande realidade não é essa a nossa história, não é isso que acontece com a gente o tempo todo, que a vida nos traz situações que nós precisamos nos levantar o tempo todo. E isso que aconteceu comigo. Em março, ficamos em aula online, né? As reuniões da pós ainda continuaram. E eu continuei normal, achando, né, que aquilo ali passaria, todos nós achamos, passaria rapidamente. Mas aconteceu um fato na minha vida marcante. E aí eu falo para vocês o seguinte, não pensem que as coisas ruins da vida, sim, é doloroso, vem para te deixar mais fraco. Muitas das vezes as coisas acontecem para te deixar mais forte, para te transformar. É o que eu disse sobre o processo da lagarta. Ela passa por esse processo, que é escuro, é apertado, mas ela precisa de passar por aquele processo para ela florescer e para que ela possa voar, como diz nosso amigo Rivo, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre qual o papel do professor Rivo na minha história. Mas, em setembro de 2020, o meu irmão, ele faleceu, infelizmente. Ele estava fazendo um tratamento há quase 4 anos de câncer, sabe? E ele veio a falecer. E aquilo ali acabou comigo. Não só comigo, mas com a família inteira, né? Eu achava que eu não ia ter força para mais nada. E como que eu
continuaria aquela pós, eu não queria saber de mais nada. E eu me lembro que tínhamos as atividades para cumprir, né? E em uma dessas atividades eu não estava conseguindo. E aí vem a parte da história que eu digo. DNE para mim é uma família. Eu fui pedir a ajuda do professor Lucas, né? E ele disse para mim o seguinte: nós, professores, Luciano, não sei se você se recorda disso, nós estamos te vendo, né? A gente sabe que você cai, você levanta, você cai, você levanta. Mas saiba de uma coisa: todas as vezes que você cair, a gente está aqui para te apoiar. Aquilo me deu um gasto assim, mas que apoio é esse? Sabe? Que apoio, que família que é essa? O DNE para mim é uma família, por isso que eu chamo de família, sabe? E muitas das vezes eu tenho os seus áudios, Nath. Muitos áudios seus que você mandava para mim. Olha, Luciana, como é que você tá? Como é que você tá passando? Ó, a gente tá aqui. Isso para mim, gente, é o que importa na vida. Ter pessoas, uma rede de apoio que te sustenta nesses momentos difíceis. DNE para mim é uma família e eu sou muito grata a vocês por tudo e todo o apoio que vocês me deram nesse momento difícil. E a sua virada de chave, Lu? Quando que foi? Porque teve um obstáculo muito grande no meio do seu caminho. Até aí você não tinha dado nenhuma aula ainda, né? Porque você estava dando os primeiros passos, né? Nessas dinâmicas em sala fechada ainda com a gente ali, pelo que eu me lembro, pelo menos. Você não tinha dado aula e a pandemia, acredito que não te permitiu fazer isso. Como que foi essa transição? Primeiro, eu procurei mentores, né? Aí a Natália entra na minha vida como mentora do Instagram, que eu nem Instagram tinha, ela que me ajudou a criar, né? Uhum. E aí eu fiz algumas publicações, procurei o professor Rivo Assis nessa época, em 2020, né? Depois que eu me fortaleci um pouco após a morte do meu irmão. E aí eu comecei, já estava em movimento. A chave 2 que eu passo para vocês, a chave 1 é aproveite os processos não são para te destruir, mas para te fortalecer. A chave 2, esteja em movimento. Esteja em movimento. Eu já estava, mesmo ferida, mesmo ali, mancando, mas eu estava em movimento. Tive uma mentoria com a Natália, com o professor Rivo em oratória, comecei a já me preparar. Comecei a me preparar, me reerguer, e aí eu fui vista no Instagram pelas poucas postagens que eu tinha feito. Um amigo, que hoje ele é coordenador da PUC Minas, do setor de gestão de pessoas, ele falou o seguinte: Luciana, eu te vi no Instagram, né? Nessa época eu não era professora ainda, né? Eu tinha um MBA em negociação internacional, sou advogada, era advogada atuante, muito atuante em negociações na época, mas não tinha dado aula. Então ele falou assim: olha, estou precisando de uma professora de mediação e negociação aqui no MBA. Na época, primeiro foi para pós que ele me chamou. Ele falou assim: eu quero fazer um teste com você. Você topa? Aí, para quem que foi meu primeiro telefonema? Lucas Andrade, né? Falei assim: professor, recebi um telefonema aqui e tal. Ele: aceita que você vai se preparar, você já tá no caminho e a gente vai te ajudar nessa preparação. O primeiro telefonema foi para o professor Lucas, o segundo foi para o professor Rivo Assis. Ele falou assim: aceita, você tá no caminho, a gente vai começar a preparação. E aí começou a minha preparação. Aceitei o convite e fui terminar. Na verdade, eu já estava em movimento. Fui aprimorar, afiar ali o instrumento, afiar ali, afinar ali o violino, sabe? Porque na vida é assim. Muitas das vezes a gente precisa de fazer pequenos ajustes, não é verdade? Isso foi em qual mês e qual ano? Você ainda estava cursando após ou já tinha terminado? Só para eu lembrar. Eu já estava concluindo após. O primeiro convite da primeira disciplina que ele disponibilizou para mim foi em 2001, sabe? 2021. 2021. O primeiro convite foi para pós. Para a primeira pós que ele tem lá, que é um curso de abertura para a turma de gestão de pessoas, foi em 2021.
Uma coisa importante, ele era o seu amigo. Sim. De onde você se importa falar? Não, claro que não. Olha para você ver. Aí eu retorno a pergunta que eu fiz pro professor Lucas. Eu faço, ele disse para mim, tudo tem um propósito. E tudo tem um propósito mesmo. Esse meu amigo, eu conheci há 25 anos atrás no meu primeiro emprego, né? Ele era a pessoa que fazia ali a seleção para gestão de pessoas ali de uma contabilidade. E 25 anos, 27 anos, no futuro, ele veio se tornar o coordenador da PUC Minas. E ele me fez o convite para fazer um teste, para ver se eu estava adequada, se eu me daria bem naquela função ali de professora da pós online. As aulas são ao vivo. Inclusive, o Wesley, nosso amigo aqui, me ajuda nessas transmissões. Foi o primeiro a me ajudar também nessas transmissões. O professor Lucas logo já gentilmente me concedeu aqui o espaço do estúdio para transmitir as aulas. E aí eu comecei a minha jornada enquanto professora. 27 anos depois, deixa eu perguntar, porque muita gente às vezes deixa de dar esses primeiros passos, porque não fala assim, eu não tenho mestrado, ou eu não tenho quem indica. Esse era um contato seu de rede social, mas era uma pessoa que você encontrava, frequentava a casa, era amigo do seu pai rico, alguma coisa assim. Não, me fala um pouco sobre essas credenciais. Você tem essas coisas? Você tem o mestrado? Essa pessoa é uma pessoa que deve algum favor para sua família? Me fala alguma coisa nesse sentido. Não, eu ainda não pretendo, sabe, professor Lucas, mas ainda não tenho mestrado. E esse amigo, nós trabalhamos juntos há 27 anos atrás e depois não mais tivemos contato nenhum. Até estranhei quando nas redes sociais ele, Luciana, tudo bem? De vez em quando encontrávamos assim no meio da rua, no centro, né, que eu trabalhava no centro, e às vezes ele passava no centro, oi e tal. Mas ele viu meu trabalho nas redes sociais, viu que eu estava, viu a minha formação, eu já tinha concluído o MBA, Formação Internacional de Negociadores, e viu que eu já postava algumas coisas, e ali ele falou assim, olha, você atua em negociação, topo. E esse não era uma pessoa assim que, né, de contato, não era uma pessoa assim que frequentava a minha casa, né? Viu o meu trabalho, e aí vem a terceira chave da noite. E aí vem a terceira chave da noite, que bem diz o nosso professor Rivo, né? E você também diz muitas vezes, né, professor Lucas? Quem não é visto, não é lembrado. E eu complemento, e muito menos contratado. Essa é boa. Por isso a importância de se posicionar. Porque quando você mostra o seu trabalho, as pessoas estão te vendo, estão te observando. Às vezes, muitas das vezes, as coisas não acontecem pra gente que a gente tem medo, né? É a autossabotagem. Muitas vezes as coisas não acontecem pra gente porque a gente tem medo. A gente tem autossabotagem, não é verdade? E você tinha esse medo, então. E me fala mais, o que mais você aprendeu nessa jornada? Que foi tudo muito intenso, né? Foram muitas coisas. Enfim, eu quero ouvir de você. Como foi essa jornada para você? O que você aprendeu que foi útil, não só para o contrato, mas para o dia a dia? Porque, beleza, conseguiu o contrato, mas tem que dar as aulas também, né? Essas coisas acontecem. Você está até hoje nesse cargo, né? Se foram já mais pelo menos 3 anos, né? Não sei, você vai me dizer. Me fala um pouco desse processo. Até hoje, o que você teve que aprender que te ajudou? E aí eu aceitei o desafio. Aceitei o desafio da primeira turma e fui dar a minha primeira aula. Mas antes disso, eu tive que me preparar. E aí eu conversei com o professor Rivo, e aí eu tenho profunda gratidão a você, Lucas, e ao professor Rivo, porque esse trabalho nosso foi intenso. Porque como a Natália disse, eu era uma pessoa tímida, apesar de ser cantora, de ter uma afinidade com o palco, com aulas, isso não fluía, né? Não fluía, não tinha aquela desenvoltura, né? Não tinha aquela desenvoltura, é verdade, necessária para se dar uma aula. E aí eu fui trabalhar isso com o professor Rivo, trabalhamos meses nesse processo de como
como construir uma professora que seja capaz de transmitir uma mensagem e que essa mensagem possa ser da melhor forma transmitida e causar experiência nos alunos. Como fazer? E aí vem a quarta chave que eu trago para vocês. É o trabalho duro. É o investimento em você, na sua capacitação, que vai te levar a alcançar objetivos que você talvez não esteja conseguindo. Isso requer um trabalho duro. E aí eu fui buscar essa preparação com a mentoria do professor Rivo Assis, e a gente trabalhou vários aspectos, esse destravar dessa professora ali que estava adormecida para uma professora, que você me perguntou hoje, professor Lucas, que hoje eu já estou na minha quarta turma. As 4 turmas que ele tem lá, os 4 cursos, que é gestão de pessoas, e mais 3 MBAs depois. É um MBA Administração de Pessoal no Contexto Digital, MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e Desenvolvimento de Lideranças e o MBA em Business Partner. Então, assim, hoje eu sou professora de negociação e mediação de conflitos. Das 4 turmas que ele tem do setor de gestão de pessoas estão sob minha responsabilidade. Já estou na 7ª turma hoje. Uau! 7ª turma de 4 cursos diferentes. Isso na PUC Minas, né? Uma instituição muito relevante. 3 anos. Exatamente, 3 desde anos, 2021. 7 turmas em 4 cursos diferentes. Exatamente. É interessante essa trajetória. E você teve contato a primeira vez, né, com esses conteúdos. Para quem não sabe, o Rivo que ela está mencionando é o nosso professor de oratória. A gente ainda não entrevistou, mas vai aparecer o podcast dele que seguramente. Nosso professor de oratória e comunicação do curso. Você teve, então, acesso à comunicação, oratória, ao próprio teatro, mesmo que online, né? A parte da tecnologia. O que mais você viu dentro do curso que te ajudou? Porque você foi para uma instituição importante, muitas turmas diferentes. Ali não é brinquedo, né? Ou é brinquedo? Não é brinquedo. Ali exige que você esteja muito preparado. E essa preparação eu pude ter tanto na pós-docência quanto no programa Direito da Escola. O contato com esses professores que já estavam, né, anos dando aula, anos de experiência, a experiência que eu pude obter desses professores. O professor Rivo Assis é meu mentor até hoje. Hoje eu sou também palestrante, né, sobre negociação, e ele é meu mentor até hoje. Então, a preparação é constante e eu pude aprender aqui na pós-docência sobre tecnologia, sobre filmagens, né, também, como se portar diante da câmera, o tom de voz na oratória, eu pude perceber, você não pode ter um tom monótono na voz, mas também você também tem que saber se colocar, se posicionar, como responder os alunos. As minhas aulas são online, são ao vivo, então assim, além das aulas, eu preciso de ter essa interação com o aluno. Como fazer? Eu preciso de preparação para isso, né? E sem uma preparação adequada, jamais eu conseguiria ter êxito e esse feedback dos alunos que eu tenho, como a gente estava conversando há pouco, né? Que é muito gratificante e eu gostaria de falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas por que não agora? Que feedback é esse? O que tem acontecido? Eu já a vi, né, em algumas transmissões. Sim. O online também tem seus desafios, né? Você teve que aprender sobre a tecnologia. Eu lembro que tinha uma parte da turma até que tinha resistência, não queria aprender isso, porque ela começou antes da pandemia, né? Então isso não era tão óbvio, né? Não. Então vamos lá, me fala como foi lidar com as câmeras e se os alunos gostaram disso, né? Porque, poxa, de uma pessoa que não tinha dado aula, você foi logo virar professora de uma instituição desse nível online. Online, exatamente. Foram vários os desafios, né? Eu falo que nessa minha jornada é um cai, levanta, mas faz parte do processo. Se você não passa por isso, você não se torna resiliente, né? Eu uso muito nas aulas essa palavra resiliência, na verdade. Então, o que acontece? Eu tive que aprender a me portar diante das câmeras, tive que trabalhar voz, tive que trabalhar interação com os alunos, porque não é fácil uma transmissão online, né? Eu tive que aprender isso para que esse feedback do aluno, ele fosse o melhor possível. Na última aula, a gente tem a rodada de insights e é muito prazeroso, sabe? Natália e Lucas.
na última aula, quando a gente percebe que o aluno tem depoimentos assim, poxa, professor, eu não conversava com a minha irmã. E depois das suas aulas, eu pensei bem, eu reavaliei a minha situação. Professora, teve um aluno que ele não pôde, eu estava até comentando com vocês antes da gente gravar aqui o podcast, ele não pôde comparecer em uma das aulas, ele disse para mim, Luciana, professora, eu assisti a aula e o que eu pude ver, o brilho nos seus olhos, é o prazer de dar aula. E isso eu assisti várias vezes a sua aula, porque eu tive prazer de ver o brilho nos seus olhos e o quanto você gosta de ensinar. E hoje eu posso dizer para vocês, eu tenho prazer de ensinar. Eu me reconectei com aquele meu propósito maior, que era a docência. Aquele sentimento que eu tive quando eu subia primeiro, não, até vi, quando eu... aquele sentimento que eu tive quando eu subi naquele palco, quando você chamou a gente para apresentar os 3 minutos, aquilo ressurge dentro de mim a cada aula dada. E isso significa para mim, essa parte da minha vida chama propósito, missão. É essa a minha missão, é esse o meu propósito, para isso que eu nasci. E você já se acostumou com os alunos te chamando de professora? 3 anos já deu para acostumar? Como que é você acordar e pensar, eu sou professora mesmo? Olha, no início foi difícil, né? Eu até falei, quando você, né, nas primeiras aulas, você estava aqui no estúdio, você e a Natália, assim, gente, o pessoal me chama de professor. Custou, assim, a cair a ficha. Demorou, assim, para cair a ficha, sabe? As pessoas me chamando de professora e hoje eu me sinto professora mesmo, sabe? E não só uma professora que está ali para ensinar uma matéria, mas uma professora que, através do que ensina, pode transformar vidas. Isso para mim é o principal. Isso para mim é gratificante. Isso que me move. E parece óbvio, mas não é. Mas esse contrato mudou algo na sua vida? Claro, muda em termos de autoridade, né? E em termos financeiros também. No início é um investimento, né, que você faz em você, na sua capacidade. No início é um investimento que você faz em você, na sua capacitação, e é assim que tem que ser. Mas em termos de autoridade, até mesmo enquanto advogada, enquanto palestrante, ser uma professora e ter um contato ser uma professora e ter um contrato com uma grande instituição, isso é insubstituível, sabe? É uma prova social, né? Um gatilho mental que não tem preço. E fora a experiência que você tem a cada aula, a cada turma, sabe? Realmente, eu sinto saudade de cada turma. E isso e demonstra que eu realmente achei meu propósito, me reconectei. Eu estava perdida, vamos dizer assim, por algum momento da minha vida. Sabe quando a pessoa acha um tesouro, sabe? Eu me encontrei na docência, posso dizer assim. Maravilha, Lu. E de uma mulher perdida, como você mesmo trouxe, insegura, tímida, para uma professora profissional que hoje contribui com a vida de muitos outros alunos e também professores. Hoje a gente tem milhares de pessoas aqui nos assistindo que estão iniciando, que já começaram, bateram a cabeça e não conseguiram, que já conseguiram e querem aprender um pouco mais. Se você pudesse dar 3 orientações, dicas, quais seriam para quem está buscando ter esse propósito, ter essa luz, esse encontro? O que você recomenda? Sim, a primeira foi o que nós falamos no início. Esteja em movimento, né? É o que você sempre diz, Nath, no seu Instagram, a mensagem que você traz. Nunca é sorte, é trabalho duro. A oportunidade, quando ela encontra com a preparação, e aí o milagre acontece. Você precisa estar em movimento, você precisa estar se preparando. Quando as oportunidades vierem, te acharem ali, trabalhando e em movimento. Então, a primeira dica, se prepare e esteja em movimento. A segunda dica que eu trago, tenha mentores. Mentores, como eu encontrei na minha família, direito na escola,
e que até hoje, né, a gente, e a preparação, meus queridos, é contínua, né? Tem algumas semanas atrás que eu tive uma conversa com o professor Lucas, olha, estou com dificuldade isso, na docência, e ele me aconselhou, a preparação é isso, a preparação é contínua. Então, esteja em movimento, tenha mentores, escolha seus mentores. Mentores que realmente queiram o seu crescimento. E aqui no Direito na Escola eu pude encontrar isso. Uma família e mentores que não... E aqui no Direito na Escola eu pude encontrar isso. Como um colega disse aqui é uma comunidade, né? Cada um ajuda o outro, cada um fica feliz com o sucesso do outro. E é verdade, isso eu posso viver. Posso viver e eu vivencio no meu dia a dia. Esteja em movimento, tenha mentores. E o terceiro, reconecte-se com o seu propósito, sabe? Essas seriam as 3 dicas, Nath. E tem uma quarta, né? Que a cada turma que ela fecha, ela traz um bolo e um salgadinho. Fica a dica aí para os outros também repetirem essa prática, tá? Então, é verdade. As comemorações. Ela já fez alguns aqui, já fez um lá no AB. É verdade. E a quarta dica é verdade, comemore, celebre suas conquistas. Celebre suas conquistas, porque só você, Nath, só você, Lucas, só você, Wesley, que tá ali com a gente aqui, como videomaker aqui com a gente, né, Wesley? Cada um de nós sabemos o caminho que a gente percorreu para chegar até aqui. Que evolução, né? Eu fiz uma brincadeira no começo, ela se constrangeria, né? É engraçado eu te ver 3 anos atrás, porque a vida tá tão intensa, a gente não tem tido tempo de sentar assim, tanto tempo igual tá aqui agora, né? Para conversar, sempre é muito rápido. E aí eu fiz uma brincadeira com você transformou ela, mesmo com tantas câmeras, tanta luz, tanta coisa aqui atrás, você transformou a brincadeira numa outra dica legal te ver, né? Não só no cargo, mas ver, né, como você lida com tudo isso hoje. É uma alegria muito grande, tá? Fico feliz de ter acompanhado isso, né? Das suas ligações naquele momento, né? Triste, né? Da sua vida, não sei exato qual era o seu sentimento, com certeza fácil não foi. Então, ver isso hoje, né? Se transformar numa pessoa que vem aqui para doar o tempo, contribuir com outras, né, transbordando realmente desejo. E sempre de bom humor, sempre né? Querendo ajudar. Sempre alegre, chega com agitação total, animação. Mas é isso que eu vivencio aqui no Direito da Escola. É isso, não tem como ser diferente. É isso que vocês me ensinam. Então, não tem como ser diferente. Uma outra coisa que eu aprendi aqui no Direito na Escola também é ter o seu diferencial, ser único, ser peculiar. Aquilo que você traz, fica aí uma quinta dica. Tente achar algo que é só seu. Eu brinco com os alunos. O seu superpoder, aquilo que te faz único. Porque aquilo que te faz único, aquela sua habilidade pode transformar vidas. E é só você explorar isso. Então, é isso que eu vivencio. Então, o que eu aprendo, eu transbordo. E é isso que eu tenho aqui no Direito na Escola. E para fechar, assim, né? Quem que era, então? Você contou muito disso, mas eu quero ouvir, assim, sistematizado. Quem era a Luciana antes e quem é a Luciana depois do programa Direito na Escola? Uma pessoa totalmente diferente, né? De uma pessoa tímida, uma pessoa, eu diria até imatura, né? Sem ter passado por esse processo todo na vida, uma pessoa que não sabia identificar o seu propósito. E hoje, por isso que eu tô falando tanto de propósito, porque o que importa, meus queridos, é a conexão que você tem. O que importa, meus queridos, quando você acha o seu propósito na vida, as coisas começam a fluir, sabe? E essa é a Luciana de hoje. A Luciana que quer transformar vidas, quer contribuir, quer colaborar, quer sempre ajudar o outro. E, assim, como que eu diria para vocês? Eu vou terminar com uma mensagem final, mas não é essa ainda. Essa Luciana é totalmente diferente do que a Luciana quando começou a pós-docência jurídica. E é o que eu digo para vocês, essa transformação fez-se necessário para que eu encontrasse a minha essência, que é a docência. Que eu posso dizer e que eu tenho prazer de exercer essa profissão,
essa função de professora, eu pude aprender com estes processos. Foram duros? Foram. Mas eu precisei que eles tivessem acontecido na minha vida. Sobre processos duros, né? Já que esse podcast é um momento de falar mais Sim. detalhes, não foi fácil, né? Tem gente que entra e acha que vai ser sempre só reuniões legais, aulas bacanas e salgadinho com bolo, né? Como a gente faz muito aqui, você promove isso aqui. Mas não, teve conversa dura, né? Teve susto, né? Como que foi exatamente essa parte, assim, né? Teve que cair uma Luciana meio ingênua ali, né? Não sei se eu posso dizer isso com essas Pode? palavras. Sim. O que aconteceu? Fala um pouco disso, assim. O aluno sempre é o que espera, vai ser sempre bonito, vai ser sempre legal. Conta isso um pouco para quem tá começando. Porque eu lembro que teve isso, você falando, você me fez reviver algumas conversas, algumas horas até de falar, opa, pera, calma. Como foi? O que se aprendeu exatamente sobre isso aqui? O primeiro aprendizado foi comigo mesmo, né? Eu me lembro das palavras exatamente, você me fez lembrar uma das frases que o professor Rivo disse para mim, em uma das nossas aulas de preparação de oratória. A gente fez isso online, mas assim foi intenso. E ele disse para mim o seguinte: você está disposta mesmo? Você está disposta a... O que você precisa, Luciana, é estar menos no cais e mais em alto mar. Se permitir estar em alto mar. Às vezes até se afogar, mas depois se erguer mais forte. O que eu digo para vocês? Muitas vezes é necessário da gente sair daquela posição de comodismo que a gente está, sabe? E eu tinha essa postura de comodismo, de até mesmo ingenuidade no início, e isso foi transformando aquela Luciana ingênua em uma Luciana apta a estar num ambiente ali de docência, a ensinar os seus alunos, e pude aprender também com os próprios alunos. Eu acho que é essa a pergunta, a ter esse contato diário com eles, a transmitir ali o conhecimento de forma a ajudá-los, a proporcionar uma mudança e uma experiência de vida a cada aula. Não encarar uma aula como um conteúdo apenas, mas encarar cada aula como uma oportunidade de transformação. Primeiro para mim, para eles e para mim, que é uma troca. Eu me lembro depois da sua primeira aula, né? Foi uma aula muito bonita de ver, muito desejo, muita entrega ali. Mas você, como professora, né, da PUC, eu também já tenho muitos anos de PUC Minas, eu percebi que a gente conversou, né, você tem que gerir ali, né, alunos que nem sempre estão a fim de aprender, nem sempre estão a fim de... Nem sempre gostam de você, isso acontece, né? Você sempre lida com muita gente, você tem que lidar com lançar notas, você tem que lidar com um chefe que você nem sabe quem é. Você não sabe quem é um chefe numa instituição como essa, né? Você tem tantos ali dentro que você não sabe. Você é avaliado por forças invisíveis ali, né? E eu lembro da nossa conversa, e aí você falou assim, eu vou ter essa mudança de postura. Você praticamente já estava no cargo, né? Você teve que aprender com isso rodando. Como foi essa mudança nesse aspecto, assim, de falar, puxa, agora eu que estou dirigindo isso? Eu tive que aprender a administrar essa situação da melhor forma possível, através de uma observação profunda, né, do que eu estava fazendo ali, dos alunos, qual era a necessidade por trás de cada aluno ali, às vezes de câmera aberta, às vezes de câmera fechada, mas cada um deles naquele dia tem alguma necessidade. E será que eu estou, enquanto professora, que nós, essa função, esse sacerdócio, como eu chamo, né, essa missão de ser professor, de ser professora, temos essa missão de capturar através de uma escuta atenta o que o aluno está trazendo para a gente. E não só isso, mas como que eu administro ali o meu tempo, a minha aula, as minhas atividades ali que eu vou trazer para a turma. Então, assim, é preciso um posicionamento, uma postura diferente. Não uma postura de que tá tudo bem, vamos levando, não, mas uma postura profissional, como você nos ensina na pós-docência e aqui no Direito na Escola, no dia a dia.
dentro das escolas, como você nos ensina a ter essa postura de entender o outro, mas também ter o controle da situação. Acho que é bem isso, ter o controle do que você está fazendo, do que o outro está trazendo para você, administrar tudo ao mesmo tempo. É o que você falou, trocar a roda do carro com o carro andando. Eu tive que aprender nesse nível aí de dificuldade. É legal ver essa história. Bom, quem quiser te encontrar, né, qual é a sua rede social preferida? Como faz para te encontrar? Bom, quem quiser me contactar, meu Instagram é @LucianaCruzAdvocacia. Sou professora da PUC, também sou palestrante. Quem quiser tirar alguma dúvida comigo, ou entrar em contato comigo, ou até mesmo para um bate-papo, eu estou lá à disposição. E sou membro do Direito na Escola, né? Membro da Comissão de Educação agora com o professor Lucas. E é sempre um prazer aqui estar com vocês e me coloco à disposição de vocês para o que vocês precisarem. @Luciana Cruz Advocacia direto, sem ponto. Sem ponto. @Luciana Cruz Advocacia. Lu, muito obrigada, viu, por essa conversa inspiradora. Eu tenho certeza que motivou e incentivou muitas pessoas. Parabéns pelo prêmio que você recebeu presencialmente no evento Direito na Escola Experience, pelo broche também, em decorrência do contrato. Esperamos você no próximo ano, tá? Para receber mais um prêmio. Então, ó, segura aí as pernas, mantenha esse contrato, porque é mais que merecido homenagear os membros, os professores. É um papel muito importante que o direito na escola tem, porque agrega e reconhece, que a gente sabe que não é fácil manter, não é fácil conseguir, muito menos manter. Mas a gente dá as mãos e o que precisa, eu sei que a gente pode contar com essa equipe, com esse time, essa comunidade. Muito obrigada, viu? Enquanto você prepara a sua mensagem final, né, acabando essa explicação, porque a Luciana ela já recebeu tanto esse troféu que você está vendo aqui agora, quanto o broche, que já está até encaixado ali, que a gente premia no ano, né, quem está no cargo, né, porque uma coisa é conseguir o cargo, depois é se manter no cargo. Então, ano que vem teremos o evento presencial, como você está no cargo ainda, né, 3 anos depois, 7 turmas em 4 cursos diferentes, Amém. Você será novamente premiada. Amém. Acho até que está na hora de a gente mudar o design, né, desse prêmio, vai ser um prêmio aí diferente para o próximo ano. Tá? Então, parabéns, fico muito feliz mesmo de te ver naquele palco, me voltou toda essa fita, essa que você contou, e muitas outras, né? Porque é uma trajetória e tanto. Deixa uma mensagem final para a gente encerrar aqui, para a pessoa que está ouvindo, que está começando na carreira, ou está, como você fez, né, ressignificando a carreira. Não, primeiro eu gostaria de agradecer vocês aqui, agradecer o Direito da Escola, agradecer você, professor Lucas, idealizador desse projeto, que a você foi dado um sonho e você transformou esse sonho em realidade. E essa sua realidade transbordou para a gente. E a gente pode viver os nossos propósitos como eu posso viver o meu propósito por causa que você atendeu o seu chamado. Então, isso é muito gratificante, isso traz, assim, uma luz para todos nós, saber que por você ter aceito, por você ter dito sim ao seu chamado, nós, hoje, a gente pode realizar o nosso sonho através do transbordar da sua vida para todos nós. Muito obrigada pelo convite, é um prazer ter estado aqui, ter contado um pouco da minha história. Como a gente estava conversando aqui, cada um de nós que senta nessa cadeira aqui tem uma história, tem uma experiência, tem uma vivência, tem algo para contar que pode contribuir para você que está aí em casa, às vezes pensando qual é o meu propósito. E eu vou deixar, sim, a minha mensagem final, como não poderia deixar de ser, eu amo storytelling, e vou deixar para vocês uma mensagem final, através de uma história que aconteceu com o Rodrigo Lang, que ele é o fundador do BBI em Chicago, onde eu sou profundamente grata por ter me dado a oportunidade de ter essa formação MBA em negociador internacional. Então, essa história aconteceu com ele e eu vou deixar essa história aqui para vocês. Ele estava, assim, meio em dúvida na vida dele sobre que caminho seguir, assim como eu, assim como você pode estar se sentindo agora. Ai, será que a docência é para mim? Será mesmo que eu abraço essa causa?
E ele estava em dúvida. Na época, ele fazia engenharia de produção e ele viajou o mundo. E ele foi conhecer vários países e chegou na África, foi conhecer uma tribo na África. E nessa tribo, ele teve a seguinte experiência. Cada pessoa que nascia, aquela tribo, ela fazia uma composição de uma música para aquela pessoa. Então, cada pessoa tinha uma música. E quando aquela pessoa se sentia triste, se sentia perdida no seu propósito, ou acontecia alguma coisa na vida daquela pessoa triste, né, que aquela pessoa se via sem esperança, os membros daquela tribo cantavam aquela música para aquela pessoa, para relembrar aquela pessoa que ela era única e que ela era especial e que ela tinha uma música, aquela música que regia a vida dela, aquela música tinha sido feita para ela. E quando aquela tribo cantava aquela música, aquela pessoa se alegrava, né? E renascia, né? A esperança renascia naquela pessoa. O que eu quero dizer com isso? Qual a experiência que o Rodrigo Lang teve, que ele conta em seu livro e que eu trago para nós? Qual é a sua música? Que te faz? Qual é a sua música? O que você precisa relembrar na sua vida para te trazer de volta? Para te conectar ou te reconectar com o seu propósito? É a docência? Ou é alguma outra atividade? Qual é a sua música? O que você precisa na sua vida? Você precisa ser lembrado de alguma coisa? Então, se lembre. Se você tiver que ser lembrado de alguma coisa, se lembre. Você é único, você é especial e você tem um valor. Então, reconecte-se com o seu propósito, com aquilo que você foi feito para vivenciar. E assim como eu, se você se reencontrar com o seu propósito, aí o brilho no olhar é inevitável. Eu agradeço vocês pela oportunidade, pelas palavras que eu tive a oportunidade de dizer para você que está em casa, para os ouvintes do Direito na Escola Cast. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Lucas. Obrigado, Natália. Obrigado, Wesley, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi demais, eu amei a experiência. A gente que agradece. Estão com muito brilho no olho, né? E atendendo a chamados, né? Se chamar, a gente vai. Eu sou o Lucas Andrade. Natália Araújo. Eu sou Luciana Cruz. Nós somos o Direito na Escola Cast. Até o próximo episódio.